Bom, agora eu voltei a filmar. Eu tô filmando, tá? Qualquer coisa eu mando isso aqui pra vocês e vocês estão tirando dúvida aí comigo. Só essa parte que ficou assim. Então, a Shigella desinteria é aquela que geralmente produz toxina, algumas cepas não produzem, e a Sonei é aquela que causa uma diarreia mais branda. Geralmente, ela se limita à diarreia e não desinteria, tá? Não é muito frequente que eu tenha só diarreia. Mas, de qualquer forma, ela está relacionada, ela é chamada de diarreia dos viajantes, assim como um tipo de infecção que causa diarreia também, que é causado por E. coli, tá? E por que diarreia dos viajantes? Porque ela está relacionada àquela desinteria que pode dar quando a pessoa geralmente está em estrada, ela come no lugar, aí depois de 2 ou 3 dias ela começa a ter um sintoma, né? Aí ela tem uma diarreia e depois ela vai ter uma diarreia ali 2 dias, esse tipo de coisa. Então, a gente chama de diarreia dos viajantes porque ela não é algo que com um bom cozimento ela vai causar alguma infecção. Ela geralmente é assintomática, tá? E aí eu posso fazer sorotipagem desses grupos por meio de uma relação de imunoaglutinação. Então, eu posso ter um anticorpo específico que vai reconhecer esse sorotipo específico, né? Essa estrutura específica que vai estar relacionada a esse sorotipo. Quem descreveu essa sorotipagem foi esse Edwin Kaufman, né? A gente já falou, não sei se a gente já falou sobre aglutinação, mas a gente não falou, semana que vem a gente vai falar sobre coprocultura em si. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre imunoaglutinação. Os sintomas, febre, aqui eu posso ter febre, porque aqui eu tenho uma resposta imunológica intensa, tá? E dor abdominal. Sinais, disenteria com leucocitose. A leucocitose é marcante na shigellose, tá? Então, se vocês tiverem que chutar alguma coisa na prova e tem leucocitose nas fezes, tem leucócito nas fezes, pronto, é shigellose, tá? E o tratamento tem que ser feito com antibiótico, se não for feito, acontece o que aconteceu nesse caso clínico aí do paciente, né? Pode levar até a óbito, dependendo do estado imunológico desse paciente. Deixa eu ver, alguém tá mandando mensagem aqui. A toxina é uma toxina mesmo, né? É uma estrutura que gera uma resposta tóxica para o meu corpo. Então, por exemplo, como assim causas? Não entendi, Douglas, a sua pergunta. Andou errada? E qual que é a pergunta? A toxina, ela é uma substância secretada pelo micro-organismo que vai gerar uma resposta que geralmente é mediada por IgE, porque paga causas. Ah, tá. Que geralmente é mediada por IgE, tá? Que é algo que é um anticorpo que está relacionado à resposta alérgica, e ela vai ter essa neutralização por meio desses anticorpos. A presença dessa toxina, ela não é obrigatória para causar uma infecção. Só que quando eu tenho cepas que são produtoras de toxina, como essa Shigella dysentery, ela pode gerar uma infecção muito mais grave, porque ela não é só uma infecção, ela é uma toxicoinfecção, tá? Então a resposta é muito mais aumentada. Tudo bem? Por nada. Bom, então como que funciona? Como que o sorotipo A, lá do Staphylococcus aureus, na verdade, Vitória, não é que o sorotipo A ele vai invadir o organismo, tá? Lá no Staphylococcus aureus, que produz uma toxina do tipo A, tá? Uma toxina do tipo A. Essa toxina do tipo A, ela vai ser ingerida na ausência do micro-organismo. Então, pensa assim, eu não preciso comer o Staphylococcus aureus, eu só preciso ingerir aquilo que ele produz. Então, por muitas vezes, a bactéria ela é até degradada durante o cozimento ou durante resfriamento, só que a toxina ela fica inerte lá. E aí, quando eu me alimento dessa toxina, eu desenvolvo uma infecção, uma intoxicação, na verdade, né? Que é uma resposta quase que alérgica a esse tóxico que está lá no meu corpo. Deu para entender? Não necessariamente eu preciso ingerir um micro-organismo, né? Porque eu não vou ter infecção.
Beleza, então tá bom. Bom, e aí, gente, como que funciona a patogenia da shigellose? A shigella, ela vai se encontrar com as células epiteliais ali do meu sistema, do meu tecido, né, ali do meu intestino, e aí eu vou começar a formar essas projeções membranosas, ó. Essas projeções, elas facilitam a própria o engolfamento desses micro-organismos que estão presentes ali na região mais externa do meu tecido. Quando a shigella ela faz essa penetração aqui no meu tecido, que é uma das obrigações para que eu tenha uma infecção, ela começa a se multiplicar dentro do meu tecido. Então, qual que é a definição de infecção? Invasão e multiplicação tecidual. Então, é isso que ela faz aqui. Quando ela está se multiplicando em uma única célula, ela vai de forma lateral, ela já vai infectando as outras células laterais. Fazendo isso, ela evita o sistema imune, porque o sistema imune ele vai responder quando a bactéria ela é extracelular, no caso da shigella, ela é extracelular, ela não depende de estar dentro da célula, ela se multiplica na célula para fugir do sistema imune, entendeu? Então, quando a bactéria ela é extracelular, muitas vezes a minha célula hospedeira ela não vai produzir receptores específicos para a resposta imune. Então, ela foge do sistema imune estando dentro da célula. Então, ela está protegida pela minha própria célula, contra as minhas células de defesa. Ela é muito esperta, né? Só que eu posso ter aqui multiplicação intensa e lise da minha célula hospedeira. Se eu tenho a lise, eu começo a formar abscessos. E esses abscessos epiteliais podem gerar sangramento, eu posso ter uma úlcera nessa região intestinal. E aí vocês já viram, porque essa região de epitélio, ela está cobrindo, ela está protegendo o resto do meu corpo contra a passagem de fezes. Então, se eu tenho um abscesso ali, eu posso estar tendo uma infecção generalizada por meio dessa shigella. Essa aqui é uma shigella que não é produtora de toxina. E se ela fosse produtora de toxina? Ela poderia produzir essa toxina aqui nessa região mais externa, né? E nessa produção, ela acabar gerando uma resposta imune intensa e degradando esse epitélio aqui, porque a resposta imune, ela está interessada, o meu sistema imune está interessado em matar patógeno. Onde ele está, não interessa. Se ele estiver dentro da célula, ele vai destruir a minha célula hospedeira. E com isso, ele vai gerando uma agressão intensa nessas células do meu epitélio. Tudo bem até aí? Então, essa é a patogenia da shigellose, independente da toxina. Se ela for produtora de toxina, eu tenho produção tanto nessa região de lúmen, a região externa da minha célula, quanto dentro da minha célula, que vai gerar uma resposta imunológica muito intensa e muito agressiva no meu tecido epitelial intestinal. Bom, aí aqui eu trouxe para vocês, ó, uma cultura em agar-SS, lembrando que o agar-SS tem esse nome porque ele é Salmonella shigella, tá? Esse agar-SS, ele tem algumas características importantes, nós vamos falar sobre ele semana que vem, eu não me lembro se eu já falei, acho que não, tá? Mas nós vamos falar de coprocultura semana que vem. E aí, algumas características importantes, ele tem lactose na composição dele, então tem lactose e indicador de pH, tá? Então, essas colônias que vocês veem mais rosadinhas são aquelas que são produtoras de lactase, então elas degradam essa lactose. Essas mais clarinhas são mais comumente identificadas como sendo shigella, tá? As shigellas, elas podem fermentar a lactose, só que é raro isso, tá? Não é muito comum, não. A shigella sonei, acho que 2% dela só consegue degradar a lactose. E isso a gente tinha no laboratório, lá no laboratório de pesquisa. Não é comum que a gente veja salmonelas que conseguem fazer essa degradação, mas pode acontecer. E aí, gente, esse quadro aqui vocês já têm, né? Que eu já mandei lá para vocês, é o mesmo quadro. Eu só coloquei aqui para a gente dar uma observada que eu posso fazer sorotipagem delas? Posso, né? Só que já lá nos testes bioquímicos eu já consigo identificar que é shigella,
tá? E existem algumas características que podem fazer com que eu tenha diferenciação da Shigella dysentery das outras. Lembrando que a Sonei causa a shigelose mais branda e a dysentery pode causar aquela mais agressiva. Todas elas são negativas para citrato, H2S, ureia, fenil e lisina, todas. E todas têm uma utilidade negativa, tá? A Shigella sonei, ela é negativa para indol, enquanto que as outras, a maior parte aqui é positiva, tá? Aqui tá só 25% na Boidi, mas lembrando que a Boidi, geralmente, ela não acomete humanos. Então, a informação que a gente tem, ela é muito pequena, tá? Outra coisa que a gente pode diferenciar a Sonei da Shigella dysentery é essa capacidade de degradação, de descarboxilação da ornitina. 98% consegue fazer isso. Tá? Então, olha só, a gente pode fazer imunoaglutinação? Pode, né? É o recomendado. Só que se o seu laboratório tiver acabado o teste ou você não fizer isso com frequência, você consegue fazer um teste bioquímico. E aqui são os testes básicos, os iniciais. Lembrando que a gente tem outros testes, né? A sacarose, lactose, avaliar a degradação de dextrose. Então, assim, daqui para frente a gente consegue suplementar esses testes para conseguir identificar as espécies independente do teste de de imunoaglutinação, tá? Bom, e aí o último casinho clínico para vocês é um paciente RSE, 52 anos, sexo masculino, fumante, etilista, referiu dores abdominais intensas com início a 2 horas. 2 horas, tá? Quando questionado pelo plantonista sobre a sua alimentação, o paciente relatou ter participado de um churrasco com os amigos no final de semana e mais 2 amigos estavam passando mal. Relatou vômito, diarreia após início das dores com presença de sangue. Fez ingestão de arroz, salada de maionese, carne e salada de tomate. Então, nesse caso aqui, a gente tem um sinal marcante que pode facilitar a diferenciação. Essa salada de maionese é drástica, viu, Douglas? Salada de maionese é batata, comeu, passou mal. Aqui a gente tem um sinal muito importante que a gente pode usar para o nosso diagnóstico, que é a presença de sangue nas fezes. Até agora eu não tinha falado para vocês que nenhum caso tinha presença de sangue. Nesse aqui já tem. E aí, então, o micro-organismo provavelmente é diferente. Então, o que aconteceu? Foi feita a coprocultura desse paciente, e aí a coprocultura mostrou um crescimento em HSS depois de crescimento em caldo TT. Nós vamos trabalhar a coprocultura semana que vem. E aí algumas informações. O legal disso aqui é que essa bactéria, diferente das outras, é produtora de H2S. Então, no meio SS, eu enxergo esses pontos negros aqui, que estão relacionados à formação do H2S. Então, eu preciso, aqui o resultado desses testes bioquímicos e da semeadura foi salmonela, tá? E aí eu preciso fazer a sorotipagem da salmonela. Lembrando que salmonela é um problema, gente. Salmonela, na teoria, eu tenho as não tifoides e as tifoides, né? Mas eu preciso fazer a avaliação do antígeno somático O, que é aquele antígeno que fica no LPS, e eu preciso fazer a avaliação do antígeno flagelar H, que é aquele do flagelo, para caracterizar qual que é aquela cepa de salmonela, tá? Lembrando que as que causam disenteria são as salmonelas entéricas, e aí eu tenho várias outras subespécies, tá? Aqui só para lembrar para vocês, ó, o antígeno O é chamado antígeno somático, é aquele polissacarídeo que está presente no LPS, que faz parte do LPS, e o antígeno flagelar, chamado antígeno H. Tá? A gente consegue caracterizar de acordo com a característica molecular dele. Como eu falei para vocês, eu consigo classificar a salmonela como tifoide e não tifoide. A tifoide é aquela que causa febre tifoide e a não tifoide é aquela que não causa febre tifoide, causa uma disenteria mais branda. Existem 2.000 sorotipos e sorotipos, quando eu falo sorotipo, é uma molécula que é expressa pelo micro-organismo
ou pelo agente infeccioso, de um modo geral, que vai estimular uma resposta imunológica. Então, todo sorotipo gera uma resposta imune, tá? Então, eu tenho 2.000 sorotipos diferentes. Então, isso quer dizer que, para a salmonela, eu posso ter 2.000 respostas imunológicas diferentes, dependendo desse sorotipo, tá? A salmonela entérica é a que causa as infecções que a gente conhece hoje e é a que está relacionada à febre tifoide. E a Bongori, né, são duas espécies principalmente, né, a Salmonella entérica e a Salmonella Bongori. Essas duas espécies, elas podem ser divididas em mais de 2.000 sorotipos diferentes. Aqui eu preciso fazer sorotipagem para identificar esses antígenos O e H, porque eu tenho antígenos que são mais agressivos que outros, eu tenho sorotipos mais agressivos, e existem algumas classificações, nós vamos ver isso na aula prática, tá? Quando a gente estiver trabalhando com coprocultura, eu vou mostrar para vocês. Existem alguns antígenos, alguns sorogrupos, alguns sorotipos, que eles são mais agressivos. Então, dependendo da faixa etária do meu paciente, eu vou fazer teste para aquele sorotipo específico, tá? A transmissão fecal oral ou doença por veículo de alimentos, né? Doenças veiculadas por alimentos. Carne, peixes, ovos, manteiga, maionese, o creme lá, a salada de maionese, que até o Douglas chamou a atenção, isso aí é batata. Sintomas, febre, dor abdominal. Posso não ter febre, porque vai depender do sorotipo que vai me infectar. Pode ser que essa infecção seja até assintomática, né? Não gere doença, tá bom? E sinal. O sinal principal para nós da clínica são as fezes diarreicas com muco e sangue, tá? Não precisa ter uma quantidade muito grande de leucócito, mas vem com sangue, tá? Como que eu faço para ver sangue, né, nas fezes? Eu posso fazer pesquisa de sangue oculto, se ele não estiver visível, ou eu posso fazer também uma visualização em lâmina de hemácias, tá? Para ver os leucócitos, eu posso usar até um corante que me ajuda, que é o azul de metileno. Nós vamos ver isso na prática, por isso que eu não estou me atentando a falar isso para vocês aqui, tá? E como que é a patogenia da salmonela e por que ela é tão importante, causa morte e tudo mais, tá? Nesse caso, o paciente tinha 50 e poucos anos, então ele não veio a óbito, mas se fosse uma criança, poderia acontecer. A salmonela, ela vai penetrar pela célula epitelial, na célula epitelial igual a Shigella, né? Então, eu tenho essas projeções que vão englobar essa célula. Lá dentro, ela se multiplica. Geralmente, ela não faz essa disseminação lateralizada. Ela já tenta migrar para linfonodo e daí ela segue corrente sanguínea, ela pode causar doenças cardíacas, doenças linfóides, enfim. A salmonela, ela é bem ampla com relação a isso, por isso que é tão grave. E aí, gente, por último, eu vou encerrar aqui e depois acho que eu vou gravar um vídeo para vocês não terem que entrar na sala de novo, tá? Existem gastroenterites que são causadas por E. coli, só que elas têm características diferentes dependendo da cepa de E. coli que está causando essa infecção. Ah, professora, como assim? Olha só, vamos acompanhar aqui essa imagem aqui do lado direito. Eu tenho uma amostra, uma cepa de E. coli que ela não é patogênica. Essa E. coli não patogênica, ela pode ser infectada por um bacteriófago e esse bacteriófago de ciclo lisogênico incorporar no material genético dela, assim como aconteceu com outras bactérias que a gente falou na última aula, ela pode incorporar no material genético dela fragmentos de DNA que vão conferir características específicas no seu metabolismo e na sua virulência, tá? E aí, o que eu vou gerar? Modificações nos grupos de micro-organismos. Então, a partir dessa infecção por bacteriófago, que incorporou essa ilha gênica ali naquela região, eu posso gerar uma bactéria chamada EPEC, EAEC, EIEC, ETEC, EREC, UPEC, SPEC e assim por diante. Eu tenho um monte de E. coli diferente, tá? A EPEC, E. coli patogênica.
tá? EHEC, E. coli hemorrágica. Então, enterohemorrágica, enteropatogênica, tá? Enterotoxigênica, ETEC. Então, cada uma tem uma característica diferente. Primeira atividade que vocês vão ter essa semana é pesquisar a respeito das características de cada tipo de E. coli que foi infectada pelo bacteriófago. Eu deixei a descrição lá no Aprender para vocês e eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa, tá? E também qual que é a forma de infecção dela, que eu coloquei um quadrinho para ajudar vocês, tá? Mas essa vai ser a primeira atividade de vocês dessa semana. A segunda atividade, não sei se vai dar tempo em 2 minutos de eu explicar, mas vocês vão montar um quadro para mim com um resumão disso que eu falei aqui na aula. Ah, como que vai ser esse quadro? Vocês vão fazer uma tabela. Deixa eu fazer aqui para vocês. Lá no Aprender eu também coloquei a descrição certinho, tá? Mas aqui, ó, vai ter assim, nome da bactéria. Ó, vai aparecer espelhado aí para vocês, mas tudo bem. Aqui tem nome da bactéria, aqui vocês vão colocar características gerais da bactéria com relação a características morfotintoriais, se é bacilo gram-positivo, coco gram-positivo, bacilo gram-negativo. Aqui algumas identificações de análise laboratorial. Então, no meio SS eu consigo ver a produção de H2S, esse tipo de coisa, tá? Não só para as bactérias que eu falei, que são deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Não tá aparecendo nada. Como assim? Ela tá mostrando alguma coisa? Não tá aparecendo aqui minha folha, ó? Não aparece meu vídeo? Eu tô vendo. Então tá bom. Ô Marilu, eu tô mostrando como que tem que ser o quadro, tá? Um quadro no Excel mesmo, você faz uma planilha e aí você vai fazer um resumão dessa aula em forma de planilha. Como se fosse um mapa mental seu aí que você costuma fazer, só que ele vai ser em forma de planilha. Vai ser um quadro para vocês dormirem com ele do lado, tá? O quadro vale nota, tá? Vai ser incorporado na nota. Essa pesquisa a respeito de EPEC, AEC, EIEC, UPEC, ETEC, SPEC, não vai ser nota, tá? Mas no quadro de vocês tem que ter as informações dessas bactérias aqui também. Aí, semana que vem, a gente vai começar discutindo sobre esses tipos de E. coli, tá? E nós vamos falar sobre outras doenças que podem estar relacionadas ao trato gastrointestinal, como cólera, esse tipo de coisa. E a febre tifoide propriamente dita. E também nós vamos falar sobre coprocultura, tá? E aí, gente, quem chegou depois, eu vou parar o vídeo aqui. Aliás, vai parar